Bom dia e obrigada por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da Priner S.A. para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Túlio Sintra, CEO, Marcelo Costa, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Felipe Fontes, gerente de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Priner. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.primer.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes da webcast poderão registrar via website perguntas para a companhia, que serão respondidas durante a sessão de perguntas e respostas pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas de administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Priner. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Túlio Sintra, CEO da Priner, que realizará a abertura da apresentação. Por favor, Sr. Túlio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre, marcadamente pela pandemia, que foi informada logo na segunda semana do mês de março. Ao longo desse período, nós mantivemos todos os nossos contratos em termos de backlog. Entretanto, tivemos uma profunda redução das atividades correntes. Os contratos, na sua totalidade, nós tivemos eles postergados ou para o segundo semestre ou para o primeiro semestre do ano que vem, e outros que ainda estão em hold esperando uma nova data, mas não tivemos cancelamento. Nesse período, nós tivemos a demissão de 1.148 pessoas da companhia, o que nos gerou umas despesas não recorrentes da ordem de 10 milhões de reais. Tivemos casos de desembarque de pessoas e de obras que estavam em cursos, então as pessoas que já estavam se dirigindo aos helicópteros para embarque tiveram que retornar, e com isso nós tivemos então uma combinação de ter um número maior de pessoas para a receita que nós tivemos. Então, a nossa income per capita caiu para em torno de 7,4 mil reais por pessoa, que é muito abaixo do que nós conseguimos fazer habitualmente. Isso se deu porque, além da demissão, a receita que essas pessoas iriam gerar foi afetada também pelo semestre. Ao longo, nós conseguimos, então, apesar disso, chegar no final do semestre com uma posição de caixa de 149 milhões de reais e com fluxo de caixa operacional positivo, na ordem de 3,6 milhões de reais, que pese a queda de receita do primeiro trimestre para o segundo trimestre,
foi um trimestre que nós tivemos a presença em clientes que nós não tínhamos antes, por meio de propostas e estudos de novos projetos. Então, nunca nós tivemos acesso a clientes tão distintos como nós tivemos nesse trimestre. Nós temos um número considerável de propostas e de projetos interessantes na mesa. Muitos deles aguardam uma determinação mais clara do governo do Estado de São Paulo ou das posições de offshore para que nós possamos ter as datas de embarque ou de entrada nas plantas. Então, isso nos mostra que o segundo semestre, talvez mais o quarto trimestre do que o terceiro trimestre, nós venhamos a atingir o nosso volume de obras anterior. Eu gostaria de ir para a página 4 rapidamente. Eu serei bastante breve nas partes que se refere à companhia qualitativamente, nas atividades que ela faz, para que sobre mais tempo para possíveis perguntas devido ao cenário do segundo trimestre. Na página 4, eu falo as principais atividades da companhia. Nós somos uma companhia de OPEX, trabalhamos em engenharia de manutenção, principalmente na indústria. Essa indústria, vale mencionar que hoje é focado em petroquímica, óleo e gás, siderurgia e mineração. Nós temos, sim, estudado a indústria de infraestrutura, existe o OPEX da infra, e nós temos vantagens competitivas e estudos bastante avançados de que o segmento de OPEX na infra também tem um fit estratégico interessante para a companhia. Fazemos a parte de isolamento térmico, porque toda a indústria tem perda de calor e circula calor. Fazemos a pintura, porque toda a indústria é refém da corrosão. Fazemos os acessos, porque todas elas são muito altas. E trabalhamos com habitáculos pressurizados e montagem de refratários, os habitáculos sempre para que a gente possa trabalhar em áreas classificadas. No slide número 5, é um resumo, uma fotografia das principais atividades que nós temos nesse instante. No slide número 6, uma comparação do que as empresas EPCistas do lado esquerdo e as mais específicas do lado direito, e onde a primeira está, almejando o porte de uma EPCista maior, entretanto, focado no segmento de acesso, pintura, isolamento, inspeção e limpeza técnica. Aqui no segmento de inspeção, nós avançamos bastante nesse trimestre, identificamos já uma companhia de um alto nível de qualidade de gestão de profissionais, estamos em uma fase profunda de diligência da companhia. Eu vou pular o slide número 7, o qual se refere das principais vantagens nossas. No slide número 8, o tamanho do nosso mercado. Nós estamos em um mercado que está em torno de 8 bilhões de reais. Nós temos uma participação ainda pequena, em torno de 4,5% desse mercado, e a nossa proposta é ter o mínimo de 10% do segmento de apio em alguns anos. Agora eu vou para o slide 9. No slide 9, nós temos o mês de março e abril e os diferenciais competitivos do enfrentamento da crise. Eu vou falar apenas do mês de abril. O mês de março nós já falamos na leitura dos resultados do primeiro trimestre. No mês de abril, nós tivemos uma redução de quadros colaboradores em todos os segmentos. Utilizamos a redução de jornadas de trabalho e dos salários, usando a medida provisória 936, assim como redução de contribuições do sistema ERS, através da medida provisória 932. Tivemos postergamentos de recolhimento de PIS, COFINS, INS e FGTS. Reestruturamos o organograma da companhia, visando adequá-lo ao novo cenário. Nós tivemos um downsize significativo das atividades das nossas equipes em back-office, assim como da gestão das obras. Então, obras que antes nós tínhamos um número de administradores, além dos engenheiros, técnicos e encarregados e coordenadores. Nós tínhamos também alguns administradores, isso foi reduzido. Revisamos o nosso orçamento de 2020, enxergando o cenário do segundo TRI e o que nós esperamos para o terceiro e para o quarto TRI. Essa nova orçamentação foi feita ao longo do trimestre.
Disparamos uma série de projetos de back-office na área de automação. Acho que nós temos perto de 2 dezenas de projetos em automação em curso nesse momento. Fizemos estudos e reduzimos a área útil de alguns imóveis que nós estamos locados e temos trabalhado também para mover de alguns imóveis. Os nossos diferenciais nessa crise, que ainda não está no fim, mas já está bem mais perto do fim do primeiro trimestre, foi o IPO e a emissão das debêntures, o que nos deixa numa posição de caixa com um perfil bastante alongado. Temos uma experiência para enfrentar a gestão dessa crise que está acontecendo nesse instante. Fomos bastante rápidos na nossa adaptação interna do organograma e das despesas que nós temos, o que mostra as resiliências que nós comprovadamente temos. Desde as crises de 2014, 15 e 16, o Brasil passa por uma crise ou outra e nós temos tido sucesso em passar por elas. Também gostaria de pontuar que o mercado brasileiro ele tem dado claros sinais de retorno à atividade normal no segmento industrial, assim como na infraestrutura. Muitas obras de infraestrutura não foram paralisadas. O projeto de expansões em algumas clientes de papel e celulose tem seguido. Nós vimos na mídia também projetos no segmento de mineração, assim como no segmento de óleo e gás, segmentos de geração de energia. Então, eu e a companhia estamos bastante confiantes de que o pior já passou, o fundo vale já passou, e nós estamos hoje mais estruturados, com uma empresa até mais leve e com instrumentos que nos deixam mais rápido para que a gente possa absorver essas oportunidades que vão vir com mais rentabilidade e mais velocidade de atuação. Vou passar agora para o slide 11, sobre os destaques financeiros do segundo trimestre. Bom dia a todos. Estamos no slide 11. Gostaria de iniciar falando de um princípio, né? Quando olhamos um copo com água pela metade, é a nossa escolha decidir o que estamos vendo, um copo meio cheio ou meio vazio. As crises também podem ser vistas de 2 formas, como algo preponderantemente ruim ou uma fonte de oportunidades, apesar dos riscos envolvidos. Nossa escolha sempre será considerar o copo meio cheio. Com esse princípio em vista, eu quero destacar 3 fatos que marcaram o segundo trimestre de 2020. Primeiro, um fato positivo, extremamente positivo. Enfrentamos a pandemia e encerramos o período com caixa de 149 milhões e posição financeira líquida positiva de 76 milhões. Um incremento de 6% em relação ao primeiro trimestre, que havia encerrado com 71,7 milhões. Isso apesar da crise. Um segundo fato, também positivo, mantivemos, como o Túlio já mencionou, 100% dos contratos em backlog, mesmo sabendo que muitos clientes reduziram o ritmo de execução das atividades de manutenção em curso. Novamente, apesar da crise. Um fato negativo, comum à grande maioria dos negócios. Resultados econômicos fortemente impactados pela pandemia, coronavírus. A companhia se reestruturou rapidamente, com a adoção de diversas medidas, todas essenciais para a nossa saúde econômica e financeira. Dentre essas medidas, infelizmente, fomos forçados a desligar 1.148 colaboradores, gerando custos e despesas não recorrentes de 10 milhões. Nossa receita líquida consolidada no segundo trimestre foi de 48,2 milhões, uma redução de 47,9% em relação ao segundo trimestre de 2019. No acumulado do ano, a receita líquida atingiu 119,4 milhões, 32% inferior ao mesmo período do ano anterior. A principal causa dessa redução foi a pandemia mundial,
coronavírus, Covid-19. Importante mencionar que maio foi o mês com a menor receita no semestre e já observamos reversão na curva de receitas, fato que se comprova até o momento. Nosso EBITDA no segundo TRI foi de 9,8 milhões negativos, no acumulado do ano atingiu 6 milhões positivos, uma redução de 51,8% quando comparado ao primeiro semestre de 2019. Os resultados foram impactados pela redução no ritmo de execução de diversos contratos e gastos relativos ao downsizing realizado pela companhia, que totalizou 10,1 milhões, tendo sido 7,9 milhões na Primer e 2,2 milhões na Smartport. Geramos prejuízo líquido de 18 milhões, resultado dos efeitos da pandemia. No acumulado do ano, o prejuízo líquido foi de 14,9 milhões. Conforme já mencionado, mantivemos nosso colchão de liquidez, 149,1 milhões em caixa, com posição financeira líquida positiva de 76 milhões ao final do segundo TRI. Valores superiores ao observado no final do primeiro TRI de 2020, que eram de 147,5 milhões e 71,7 milhões, respectivamente. Agora eu vou para o slide 12. A receita líquida no segundo trimestre foi de 48 milhões, o que representa redução de 47,9% em relação ao segundo TRI de 2019. A principal causa foi a pandemia mundial, sem precedente. A redução em relação ao primeiro trimestre de 2020 foi de 32,2%, em linha com a expectativa da administração. Volto a destacar que até o momento não houve cancelamento de nenhum contrato da companhia. Entretanto, houve significativa redução no ritmo de execução de diversos contratos, em função de medidas preventivas de distanciamento social. Os segmentos mais relevantes foram óleo e gás, petroquímica e química. Juntos, eles representaram 81% de nossas receitas. É possível identificar crescimento da representatividade de um novo segmento de mineração, que atingiu 6% no segundo trimestre de 2020, tendo sido de 1% no primeiro trimestre desse ano. Lembro que demos início à mobilização de um grande contrato de longo prazo neste segmento em dezembro de 2019. Vamos agora para o slide 13. Onde a gente mostra a receita líquida de janeiro de 2020 sendo base 100. Maio foi o mês com menor nível de receita no semestre. Após isso, nossas receitas iniciaram um movimento de recuperação, em linha com a expectativa da administração, movimento que se confirma até o momento. Apesar do downsizing implementado no segundo trimestre, a receita líquida per capita média no segundo trimestre foi de R$ 7.400 por funcionário, o que representa um decréscimo de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tem uma pergunta para a gente, né? Como explicar isso, né? Visto que demitimos mais de 1.100 colaboradores no segundo TRI de 2020. Para respondermos a esse questionamento, precisamos entender que a redução no ritmo de execução de diversos contratos ocorreu mais rapidamente que os desligamentos de pessoal, especialmente por termos optado, inicialmente, pela concessão de férias para centenas de colaboradores. Outro fato a levar em conta é que a tomada de decisão sobre os desligamentos, isto é, quem serão os colaboradores desligados e quem permanecerá no time Primer, é tarefa que demanda tempo dos tomadores de decisão. Em suma, houve natural descasamento entre a velocidade de redução das receitas e custos, o que é crucial para entendermos o comportamento das receitas per capita e das margens. Vamos agora para o slide 14, lucro bruto. No segundo trimestre de 2020, a companhia registrou prejuízo bruto de 4,2 milhões, com margem negativa de 8,8%,
fruto da combinação entre quedas de receitas e gastos extraordinários com demissões. É essencial lembrarmos do descasamento entre as velocidades de redução de despesas e custos, já mencionada, que também afeta as margens. O desligamento de 1.148 colaboradores gerou gastos totais não recorrentes referentes a aviso prévio e multa de 40% sobre o FGTS de 10,1 milhões, dos quais 8,5 milhões impactaram o lucro bruto. A redução no quadro de colaboradores e a renegociação realizada com alguns fornecedores de serviço são essenciais para a normalização das margens nos próximos meses. Outro fato que colaborará para a recuperação das margens será a retomada de alguns projetos de CAPEX, com taxas de retorno bastante atrativas e baixo risco, visando substituição de equipamentos até então locados de terceiros. Esses projetos foram suspensos no primeiro trimestre de 2020, em função de nossa prioridade ter sido a proteção do nosso caixa. Vamos agora para o slide 15. Despesas operacionais gerais e administrativas, líquidas de equivalência patrimonial. As despesas operacionais gerais e administrativas no segundo TRI foram impactadas em 1,6 milhões por gastos com desligamentos e atingiram 10,8 milhões, o que representa acréscimo de 1,8% em relação ao segundo TRI do ano passado. No acumulado dos 6 primeiros meses do ano, houve redução absoluta de 10,8 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, dos quais 8,3 milhões referem-se ao efeito contábil da avaliação a valor justo de empresas controladas. No segundo TRI de 2020, desconsiderando-se os gastos com desligamentos, as despesas operacionais gerais e administrativas foram de 9,2 milhões, o que representa uma redução de 13% em relação ao segundo TRI de 19. O downsizing e outras medidas para redução de despesas, como, por exemplo, a renegociação com os fornecedores, são essenciais para que essas despesas mantenham tendência de queda em seus valores absolutos. Vou agora para o slide 16. Nosso EBITDA atingiu 9,8 milhões negativos no segundo trimestre de 2020. Nos primeiros 6 meses foi de 6,1 milhões positivos, o que representa redução de 51,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A variação negativa de 16,8% entre os resultados do segundo trimestre de 2019 e segundo trimestre de 2020 é explicada da seguinte forma. Um impacto negativo de 7,9 milhões no lucro bruto, referente à redução no volume de atividades. Principal causa, a pandemia. Um impacto negativo de 10,1 milhões referente à demissão de 1.148 colaboradores. Novamente, pandemia. Impacto negativo de 278 mil, causados pelo já mencionado descasamento entre as velocidades da redução das receitas e dos custos. E um impacto positivo de 1,4 milhões referente à redução nas despesas operacionais. Vamos agora para o slide 17. Né? Nesse slide, podemos identificar o tamanho do impacto da pandemia no segundo trimestre de 2020, em função de todos os fatos já comentados até o momento. O rápido enxugamento da estrutura e a reversão na curva mensal das receitas são fatores essenciais para a normalização dos resultados, em breve. Outros 2 fatos contribuirão nesse sentido. A retomada de alguns projetos de CAPEX com taxa de retorno bastante atrativas e baixo risco, visando a substituição de equipamentos até então locados de terceiro e projetos de M&A em avaliação. Vamos agora para o slide 18. O prejuízo líquido no segundo trimestre foi de 18,2 milhões, referente ao prejuízo, frente ao prejuízo
de 2 milhões no segundo TRI de 19. No acumulado do ano, o prejuízo líquido foi de 14,9 milhões. Conforme já mencionado, essa performance foi função, basicamente, da pandemia coronavírus, Covid-19, que paralisou diversos setores em todo o mundo. Vamos agora para o slide 19, disponibilidade de caixa e dívida. Nossas disponibilidades ao final do segundo TRI somaram 149 milhões, tendo como principal origem um aporte de capital de 161,3 milhões, fruto do nosso IPO ocorrido em fevereiro. Nossas disponibilidades estão aplicadas em títulos públicos federais pós-fixados, LFTs e CDBs de banco de primeira linha. A dívida bruta consolidada encerrou o trimestre em 73 milhões, uma redução de 27% em relação ao segundo trimestre de 2019. Os vencimentos se darão da seguinte forma: 17 milhões no segundo semestre de 2020, 25 milhões ao longo de 2021 e o restante, 30,7 milhões, de 2022 em diante. A posição financeira líquida consolidada da companhia ao final do segundo trimestre de 2020 foi positiva em 76 milhões, um incremento de 6% em relação ao trimestre anterior, e foi de 71,7 milhões. Agora eu vou devolver a palavra ao Túlio. Eu gostaria então de abrir para perguntas, caso exista alguma referente à companhia. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem. Túlio, pode prosseguir. Muito obrigado pela confiança no Grupo Priner. Nós temos feito o melhor para não só passarmos bem por essa crise, como nos superarmos. Nossos planos de crescimento seguem firmes. Nós temos tido bastante sucesso na identificação de M&As e de oportunidades de novos projetos. Nada disso seria possível sem a confiança dos acionistas. Então, muito obrigado pela confiança de vocês. Nos vemos em alguns meses. Muito obrigado. A audioconferência da Priner está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. E obrigada por usarem Chorus Call.